Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Esta solenidade, o dia da sua celebração, é o dia 15 de agosto. Só que como é um dia de guarda e no Brasil não é feriado, a igreja então transfere esta celebração para o domingo mais próximo. Pois bem, mas o que é que nós estamos celebrando ao proclamarmos a Assunção de Nossa Senhora aos céus? Se alguém parasse você e perguntasse: hoje é dia da Assunção de Nossa Senhora? E você iria responder: sim, é o dia da Assunção de Nossa Senhora. E a pessoa dissesse: e o que é isso? O que significa dizer que a Virgem Maria, ela foi assunta aos céus? Que vocês estão celebrando a Assunção da Virgem Maria? Pois bem, então, com certeza você iria responder. Eu vou apenas colocar com as minhas palavras o que eu não tenho dúvida que você iria responder. Ora, meus irmãos, é fé católica que a Virgem Maria, terminados os dias da sua vida aqui na terra, ela foi elevada aos céus em corpo e alma. É o privilégio mariano. Esta verdade de fé católica, crida pelos católicos, depois, para que não houvesse dúvida, o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou como dogma. Mas isto é, proclamou como dogma aquilo que já era fé. O dogma não é uma criação de uma verdade da fé. É apenas uma sistematização, uma explicitação de uma verdade que contida no depositum fidei, no conteúdo revelado por Deus à sua igreja. Então, dizendo de uma outra maneira, é fé católica que a Virgem Maria, quando terminou seus dias, quando a Virgem Maria morreu, ela foi assunta, ela foi elevada aos céus. O seu corpo, juntamente com o corpo do seu filho, não conheceu a corrupção, não se deteriorou. Você vai dizer: mas padre, deixa eu dizer mais uma coisa. Então, no céu, corpos humanos, hoje só existem dois: o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo da Virgem Maria. Aí você pergunta: mas padre, mas Santo Antônio não está no céu? Está. Santa Teresinha não está no céu? Está. São José está no céu? Está. Mas apenas as suas almas. Os seus corpos esperam a ressurreição dos mortos. Apenas de corpo e alma estão Jesus ressuscitado e a Virgem Maria ressuscitada. É este o mistério que hoje estamos proclamando, que estamos celebrando. É o dia da ressurreição da Virgem Maria, em que ela foi ressuscitada e elevada aos céus e coroada nos céus. É o mistério de maior alegria para a nossa mãe. Então, para nós também é um dia de grande alegria. Nós poderíamos dizer que para nós, o dia mais feliz é o dia em que ela disse sim e se tornou a mãe do Salvador. Mas para ela, o dia mais feliz é quando ela terminou a sua jornada e Deus foi tudo completamente na sua alma e no seu corpo, em toda a sua realidade. Pois bem, é este mistério que nós estamos celebrando. Aí você pergunta, você já vem, muitos aqui já estão até com a perguntinha assim na ponta da língua: e na Bíblia? Onde é que isso está? Porque eu já li, padre, a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e eu nunca vi essa história falando da Virgem Maria que foi assunta ao céu em corpo e alma. Mas meu santo, nós católicos, nós alcançamos isso aqui é importantíssimo. Eu estou até fazendo toda a exclamação anterior para que você guarde
Isso que eu vou dizer, nós católicos tiramos a verdade da nossa fé, não apenas da Sagrada Escritura, mas da Sagrada Escritura e da tradição da igreja. Dizendo de uma outra maneira, nós católicos tiramos a certeza da nossa fé da palavra de Deus, escrita e transmitida oralmente. Porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita, mas existe a palavra de Deus pregada e transmitida de geração em geração. Ora, se vocês pegarem a Sagrada Escritura, eu vou usar a Bíblia para dizer isso, mas isso é fé católica. O católico, ele sabe muito bem disso daí. Mas se vocês pegarem lá em João, no capítulo 20, no versículo 30, São João vai dizer: Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, São João está dizendo que existem outros milagres, outros portentos de Jesus e que não foram postos por escrito. No capítulo 21 do mesmo Evangelho de São João, no versículo 25, vocês podem ler depois: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ele usa aqui um exagero semítico. Diz: olha, se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus Cristo fez e disse, não haveria livros que o mundo pudesse conter, de tanta coisa que nós deveríamos escrever. Então, a Bíblia, a palavra de Deus escrita, ela não tem por finalidade expressar, relatar, quase que jornalisticamente, tudo aquilo que Jesus Cristo disse e fez, mas ela é um resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e que os apóstolos e os escritores eclesiásticos, os agiógrafos, acharam interessante compilar. Então, meus irmãos, o católico, ele não crê na sola escritura. Lutero, no século XVI, quando se separou da igreja, ele tinha como lema esta frase: sola escritura, isto é, somente a Bíblia, somente a Escritura. Mas, meus irmãos, a Escritura sozinha, ela se presta a várias realidades. Primeiro, eu preciso da voz da igreja, da tradição. Eu preciso da tradição para ter a Bíblia. Primeiro ponto. Ora, se eu vou dizer sola escritura, como se eu recebi a Bíblia da tradição da igreja? Como assim? Vamos lá, outro momento de catequese, que todos vocês sabem, eu não tenho dúvida. Quantos livros estão contidos na Bíblia? 73, 72 ou 73. Se você junta as Lamentações de Jeremias com o livro do profeta Jeremias, 72. Se você separa, 73. Pois bem, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Para simplificar, vamos nos ater aqui ao Novo Testamento, 27 livros. Ora, quem foi que disse que 27 eram os livros inspirados do Novo Testamento? Porque a Bíblia não traz o seu índice. Alguma autoridade teve que dizer: este livro é inspirado e este aqui não. Porque imagine, nós temos quantos evangelhos? Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas na época existiam dezenas de evangelhos. E a partir de que critério a igreja utilizou para dizer: este é inspirado, este aqui não é? A partir da fé que a igreja havia recebido. Ora, o primeiro evangelho escrito foi escrito por volta do ano 60,
E até então, nós vamos dizer o quê? Que a igreja, ela não pregava a fé, já que não tinha nenhum evangelho? Claro que a igreja pregava a fé, porque existia um conteúdo, aquilo que os apóstolos pregaram, e que os discípulos dos apóstolos ouviram, e que depois os discípulos dos apóstolos passaram, transmitiram para os outros discípulos, e assim, subsequentemente, de geração em geração, aquele conteúdo de fé foi sendo transmitido, de modo que, quando depois, alguns séculos depois, foi necessário, já no século II, foi necessário definir o cânon bíblico, isto é, a lista dos livros inspirados, os bispos ouviam a leitura de um livro e diziam: de acordo com a fé que eu recebi, este livro não se encaixa, ele não é inspirado. Mas quando ouviram, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, disseram: sim, de acordo com a fé que eu recebi do meu bispo, e o meu bispo recebeu do bispo dele, e o bispo dele recebeu dos apóstolos, sim, este Evangelho, ele é inspirado. Então vocês percebem que qualquer estudioso reto, ele vai dizer o quê? Eu não posso dizer somente a Escritura, só a Escritura, somente a Bíblia, porque até para eu ter a Bíblia, eu precisei da voz da tradição, da voz da igreja, para poder receber esses 27 livros inspirados. É por isso que Santo Agostinho de Hipona, bispo, diz, com a sua frase quase que chocante, ele diz: eu não acreditaria nos evangelhos se isso não me mandasse a autoridade da igreja. Mas é claro, eu só acredito no Evangelho de São Mateus, porque a igreja diz o quê? Creia, é inspirado. Por isso que eu não acredito como inspirado no proto-evangelho de Tiago. Era um escrito que queria ser reconhecido como inspirado, mas a igreja nunca o reconheceu como tal. Então, meus irmãos, cuidado quando vocês vierem com uma realidade de fé e alguém disser: onde é que está na Bíblia isso? Você pode até mostrar, se houver sinais claros e explícitos daquela realidade na Sagrada Escritura. Mas não se esqueça, o católico, ele não precisa deste artifício. Isto é, ele não tem que provar que tudo está explicitamente presente na Bíblia. Ele tem que provar que tudo está explicitamente presente na Palavra de Deus, escrita ou oralmente transmitida. Escrita ou oralmente transmitida. Outra, vamos aqui também ver um outro benefício, um outro serviço imprescindível da tradição para a Bíblia. O primeiro foi o quê? Foi nos dar a lista dos livros inspirados. Um segundo serviço é a reta interpretação da Bíblia. Se você pegar uma mesma Bíblia, se você colocar nas mãos de um protestante luterano, ele vai ter uma interpretação. Se você colocar esta mesma Bíblia nas mãos de um protestante calvinista, ele vai ter uma outra interpretação. Você pega aquela mesma Bíblia e coloca nas mãos de um protestante, de um evangélico pentecostal, ele vai ter uma outra interpretação. Você pega a Bíblia, você coloca nas mãos de um adventista do sétimo dia, ele vai ter uma outra interpretação. Você pega a Bíblia e coloca nas mãos de um espírita kardecista e ele verá a comunicação com os mortos e reencarnação na Sagrada Escritura. Você pega a Bíblia e coloca nas mãos de um comunista guerrilheiro, ele vai ver no livro do Êxodo um manual de guerrilha. Vocês entendem que a Bíblia, ela não se explica a si mesma. Eu preciso de uma chave de leitura que ilumine a minha leitura da palavra de Deus. E qual é, para nós católicos, a chave de leitura? Não é Lutero, não é Calvino, não é Allan Kardec, não é ninguém em particular, é a fé de sempre da igreja. De modo que, quando eu leio
por exemplo, o capítulo 6 de São João, eu me pergunto, como é que a igreja sempre leu esse capítulo? É o grande discurso de Cristo a respeito da Eucaristia. Não queira que um protestante diga isso, porque ele não vai. Ele vai dizer que é apenas um discurso a respeito do pão da vida, que é um símbolo, mas que não é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, meus irmãos, a tradição, ela nos doa esta capacidade de ler catolicamente a palavra de Deus. É pela tradição que nós recebemos, por exemplo, todos os dogmas marianos. São 4. A virgindade perpétua, a Virgem Maria, que é virgem antes, durante e depois do parto. A maternidade divina, a Virgem Maria é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. E nós não podemos separar, nós não podemos colocar duas pessoas em Cristo, a pessoa divina e a pessoa humana. Só existe uma pessoa. Então a Virgem Maria é mãe daquela pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Imaculada Conceição, que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original, e a Assunção de Nossa Senhora aos céus, quando ela foi elevada em corpo e alma, e se encontra ela já hoje, plenamente, naquela glória que um dia nós esperamos participar. Então, meus irmãos, é este mistério que nós celebramos e que deve despertar nos nossos corações um desejo de nós também irmos para Deus, irmos para o céu. Na oração coleta da missa de hoje, nós ouvimos aqui: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto. Celebrar, agora nós voltamos o olhar para nós. Nessa primeira parte, nós olhamos para a Virgem Maria, a graça que Deus lhe concedeu, elevando-a e privando-a da corrupção do seu corpo. Agora, nós nos perguntamos, e para nós, o que é que isso significa? O que é que eu devo rezar hoje, neste domingo da Assunção de Nossa Senhora? Hoje, meus santos, nós devemos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de desejar o céu. Como nós cantamos, né? Com minha mãe estarei na santa glória um dia, isto é, com minha mãe estarei no céu. Nós hoje, ouvindo a palavra de Deus, hoje recebendo o corpo e o sangue de Cristo, hoje voltando o nosso olhar de uma maneira especial para a Virgem Maria, nós pedimos que ela nos alcance a graça de nós vivermos atentos, dai-nos viver atentos às coisas do alto, porque, meus santos, qual é a nossa tendência? Viver atentos às coisas da terra. Vocês podem dizer, mas padre, mas é interessante, né? A igreja, já desde o 16º domingo, que ela vem enfatizando, batendo nesta tecla, né? É, meu santo, porque infelizmente, nós constantemente tendemos a voltar os nossos olhos para as coisas passageiras. Então a igreja, como que diz, olhe para a sua mãe, olhe para a Virgem Maria. Hoje é o dia da entrada dela no céu. Hoje para ela é o dia de maior alegria. Que alegria é quando nós também tendemos para Deus. Que alegria quando nós também, de alguma maneira, subimos com a Virgem Maria. Na oração sobre as oferendas, vocês vão ouvir: suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. É pedir a Deus, é ouvir estas preces da igreja, nossa mãe, e nós assumirmos estas preces. Meu Deus, o meu coração, ele é tão abrasado pelas coisas passageiras. É só você parar e ver como você se alegra. Como você se alegraria se graças materiais lhe fossem concedidas? Você ficaria felicíssimo, mas o seu coração está abrasado
em saber que daqui a pouco você receberá o corpo de Cristo? Talvez não. Você vai entrar na fila da comunhão, mas sem aquela alegria de saber que você vai receber o maior dom da sua vida. Conversava umas 2 semanas, acho, com alguém que estava, ou 3 semanas, quando saiu o filme O Rei Leão. E a pessoa falando para mim que estava animadíssima, que ela não via a hora de assistir ao Rei Leão. E olha, padre, estão prometendo isso e aquilo outro. E eu assim, com uma maldade santa. Por que maldade santa? Porque o ensinamento foi santo. Mas eu não vou negar que houve... A minha motivação não foi tão santa assim. Foi para dar uma lapadinha. Eu disse, meu santo, quem dera que você estivesse tão animado para a missa dominical, como você está animado para a estreia do filme. Padre, pelo amor de Deus. Mas é verdade. Quantas vezes nós estamos tão... Eu dizia isso a ele, mas dizia para mim, meu santo. Não disse isso a ele, né? Mas estou dizendo agora a vocês. Eu dizia para mim. Isto é, quantas vezes nós nos alegramos com uma viagem, com um passeio, com um filme, mas nós não temos esta mesma alegria, ou melhor, uma alegria maior pelas coisas do céu, porque nós vivemos desatentos com as coisas do alto, mas vivemos muito atentos com as coisas da terra. Nós vivemos com o nosso coração voltado para as coisas passageiras, mas não vivemos com o nosso coração focado com as coisas eternas. Isto é, em cada escolha perguntar, em que isso me ajuda na minha salvação eterna? Em que isso concorre para a minha salvação? Deveriam ser perguntas que nós constantemente deveríamos nos fazer. Por quê? Porque eu não quero perder aquela glória para mim reservada. Eu não quero perder aquela felicidade que Jesus me alcançou. Por isso, como nós rezamos na quaresma de São Miguel todos os dias, a sabedoria de... Como é que nós rezamos? Eu até copiei o início para não esquecer. A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. É esta sabedoria que nós precisamos pedir para que bem possamos celebrar a Assunção de Nossa Senhora. Porque, meus santos, celebrar a subida da Virgem Maria ao céu, se nós vamos para o inferno, isso não é alegria nem para nós, nem para a nossa mãe. Celebrar que hoje é o dia mais feliz da Virgem Maria, porque ela entrou na glória de Deus, e nós iremos nos perder eternamente, isso nem alegra a nossa mãe, e nem deveria nos alegrar. Bem celebramos, se nós celebramos o mistério na Virgem Maria, mas mistério este para o qual nós também nos preparamos a cada dia. Então é esta graça que nós precisamos pedir para nós, cada um aqui, no silêncio do seu coração, cada um aqui analisando a própria vida e vendo os apegos e as incoerências que existem na sua vida, as incoerências que têm imperado nas suas escolhas, e você bater no peito e dizer: minha mãe, me ajuda para que eu escolha a Deus aqui na terra. Minha mãe, me ajuda para que também um dia eu suba ao céu e com a Senhora eu possa estar. Minha mãe, me ajuda para que esta graça que hoje a igreja está pedindo, ela esteja presente no meu coração, que eu viva atento às coisas do céu, às coisas do alto, às coisas espirituais. Só assim, meus santos, nós iremos celebrar de uma maneira verdadeira e daremos alegria ao coração da nossa mãe ao celebrarmos o dia da sua Assunção. Se houver um desejo sincero de rompimento com o pecado, um desejo sincero de ter vida de oração, que somente com a vida de oração, o propósito de rompimento com o pecado e o propósito de viver atento às coisas do alto se estabelecem na nossa alma e no nosso coração. Peçamos esta graça a toda a Santa Virgem Mãe de Deus, para que esta alegria que hoje ela desfruta abundantemente, um dia também nós venhamos a desfrutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.